Olá pessoal que está fazendo a disciplina de Física 1, vamos dar continuidade ao nosso estudo do capítulo do Halliday, que trata o movimento bi- e tridimensional, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o lançamento oblíquo, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui o processo, né, do estudo, das contas do lançamento oblíquo, para que vocês tenham condições ali depois de fazer os exercícios solicitados, tá certo? Então vamos ver aqui como é que funciona o lançamento oblíquo. Então, o lançamento oblíquo, primeiro vamos partir de uma superfície horizontal. Pronto. Né? E vamos fazer esse lançamento, né, segundo um ângulo θ em relação a essa superfície horizontal. Então nós vamos fazer um lançamento assim, que tem um ângulo θ aqui. Ok? E esse ângulo de lançamento, né, esse vetor de lançamento, está associado a um vetor velocidade. Então aqui, nosso vetor velocidade inicial. Muito bem. O que eu preciso analisar agora? Eu preciso analisar, em relação ao que nós vamos estudar, primeiro, quanto tempo esse corpo demora para subir. Então, se eu preciso saber quanto tempo ele demora para subir, eu vou determinar o tempo que ele demora para descer, vão ser simétricos, vão ser iguais, mas para isso eu vou chegar numa altura máxima. Então, eu preciso delimitar aqui um momento em que o corpo atinge a altura máxima, que é quando ele para de subir. E vou determinar também o quão longe eu consegui lançar esse corpo. Então eu vou determinar também o alcance. Pronto, está aí o alcance, né, que é o quanto a gente consegue lançar esse corpo. Bem, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse lançamento e vou fazer a mesma coisa que nós fizemos no lançamento horizontal. Eu vou pegar várias imagens, vou tirar várias fotos, né, desse corpo que está sendo lançado. Vamos pensar aqui, por exemplo, né, uma partícula, né, ela está sendo lançada do solo, né, e vai retornar ao solo. Vai passar por um ponto de altura máxima. E vou marcar mais dois pontos aqui. Vou marcar este ponto e vou marcar este ponto aqui. Pronto. Acho que esses pontos são pontos interessantes e são pontos que eu fotografei. Então, quando eu lancei esse corpo, eu lancei na saída, num determinado momento, na altura máxima, outro momento e na chegada. E aí, eu vou projetar esses pontos no eixo X. Então, vamos fazer uma projeção no eixo X destes pontos. Então, eu tenho aqui projeção dele, ó. Pronto. Observe que essas distâncias são iguais. Olha só, essa distância aqui é igual a essa, que é igual a esta e que é igual a esta. E um detalhe, como essas fotos, né, foram tiradas em intervalos de tempos iguais, então, ou seja, o corpo percorre em relação à horizontal distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Então, ou seja, na projeção que nós fazemos no eixo X, ele tem um tipo de movimento uniforme. Então eu estou vendo que no eixo X nós temos um tipo de movimento uniforme. Beleza. E agora nós vamos fazer, né, o estudo em relação ao eixo Y. Então vamos colocar o eixo Y lá, aqui. E vamos ver o que acontece. Então ele vai ser lançado. Depois, uma outra posição. E depois, uma outra posição. Opa, o que eu percebi agora? Eu percebi que essas distâncias diminuíram. Então repara, essa distância aqui de onde ele foi lançado até o próximo caminho, você tem uma distância aqui de linha.
E desse caminho para a próxima distância, você tem uma distância de duas linhas, ou seja, e esse de duas linhas é menor do que d'. Repara que aqui todas as distâncias são iguais, ó. Tá? 1, 2, 3, 4. Todas as distâncias são iguais. E aqui nós estamos percebendo que d' é maior do que d duas linhas. Então significa que as distâncias foram diminuindo na subida. E depois a gente vai perceber que elas vão aumentando na descida. Bom, então d' é maior do que d duas linhas na subida. E percebemos que quando ele vai descer agora, repara agora aqui, ó, eu tenho aqui uma imagem, tá? E depois eu só tenho ele aqui embaixo, ó. Tá? E aí, de novo, eu tenho aqui agora um d', e aqui eu tenho um d duas linhas. Então, na descida, nós estamos observando que o d duas linhas é maior do que o d'. Então, d' é menor do que d duas linhas na descida. Então, se as distâncias mudam no decorrer do tempo, significa que o movimento é uniformemente variado. Então, ou seja, no eixo Y, nós temos um movimento uniformemente variado. Pronto. Tá? Então fizemos a análise do movimento. Bom, o que nós sabemos? Nós sabemos que nós temos um tempo de subida, nós temos um tempo de descida, tempo de queda. Nós sabemos que conforme o corpo ele é lançado para cima, nós temos uma componente vertical da velocidade. Então, nós vamos ter aqui, ó, um V0y e nós vamos ter um V0x. Um V0x. Só que tem um detalhe, o V0x ele é sempre constante. Ele sempre vale a mesma coisa. Porque nós vimos que a componente horizontal da velocidade não muda porque o movimento é uniforme. Então, ou seja, esse V0x é sempre igual. E o V0y? Bom, o V0y aqui já vai diminuir, ó. Então vai ser V1y. E aqui o Vy é igual a zero, porque ele atingiu a altura máxima. Depois, o que acontece? Ele começa a descer, então, ou seja, existe agora aqui um V1y para baixo. E, finalmente, você tem um V2y para baixo. Aí ele vai aumentando conforme a queda. Tudo isso, né, essa mudança de velocidade, por quê? Porque nós estamos fazendo esse lançamento no lugar onde tem um campo gravitacional G, ó, orientado verticalmente para baixo. Tá? Então esse é o grande responsável por essa mudança, né, da velocidade em relação ao eixo Y. Bem, o que eu preciso fazer? Primeira coisa que eu preciso fazer, encontrar as componentes horizontal e vertical da velocidade. Primeira coisa que você tem que fazer, o exercício falou em lançamento oblíquo, você tem a velocidade de lançamento, tem o ângulo, vamos determinar as componentes da velocidade. Então observa que o V0x é um cateto adjacente, então nós vamos ter que V0x é igual a V0 cosseno θ, e observe que o V0y, né, é uma componente oposta, então o V0y é um V0 seno θ. A partir dessas duas equações agora, nós vamos começar a escrever todas as outras equações do lançamento oblíquo, tá? Então, vou
apagar o quadro agora, vou dar um tempo, vou apagar o quadro, e a partir dessas duas equações eu vou escrever o tempo de subida, vou escrever a altura máxima, vou escrever o alcance, então eu vou escrever todas as equações que são importantes aí para o estudo do lançamento oblíquo. Ok, pessoal? Então, nós já voltamos. Bom, pessoal, então, conforme eu disse para vocês, esse é o nosso lançamento oblíquo. Agora dei uma reduzida aqui, só para a gente poder continuar acompanhando o que está sendo estudado. O V0x, V0 cosseno θ e o V0y, V0 seno θ, tá? Então vamos continuar aí analisando esses movimentos, né? Agora vamos escrever todas as fórmulas necessárias aqui para a gente poder encontrar as equações. Bem, primeira coisa, vamos determinar o tempo de subida. Como é que eu vou fazer isso? Bom, eu sei que o corpo está sendo lançado, né, obliquamente para cima, mas eu estou pegando a componente vertical dele. Então eu sei que V é igual a V0 menos GT. Então eu vou pegar em relação ao Y, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar VY é igual a V0Y menos GT de subida. Olha só. Só que quando ele chega na altura máxima, o VY é zero. Então, o V0Y a gente já sabe, é V0 seno θ menos GT de subida. Como eu quero saber o tempo de subida, então agora é só isolar. Tempo de subida é igual a V0 seno θ sobre G. Pronto. Acabei de encontrar o tempo que o corpo leva para subir. Não esqueço que essas duas equações aqui são extremamente importantes e nós vamos utilizar o tempo todo, tá? Beleza, sabendo o tempo de subida, eu digo para você que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então uma coisa importante, né, é que o tempo de subida é igual ao tempo de queda. Ora, então o tempo total que ele fica no ar é o tempo de subida mais o tempo de queda. Ou seja, o tempo total é 2 vezes o tempo de subida. Ou seja, o tempo total é 2V0 seno θ sobre G. Pronto, então acabamos de encontrar o tempo total que ele fica no ar. Aqui, o tempo total. Bem, pessoal, outra coisa que eu posso encontrar, já que nós estamos lidando aqui com a vertical, vamos encontrar a altura máxima. Como é que eu faço para encontrar a altura máxima? Eu posso encontrar a altura máxima por torre séria. Então, veja bem, você sabe que Vy ao quadrado é igual a V0y ao quadrado menos 2G delta H. Pronto. O Vy é zero quando chega na altura máxima. Isso aqui vai ser igual. Quanto vale o V0y? É V0 seno θ, então vai ser V0 ao quadrado seno ao quadrado de θ menos 2GH máximo. Ora, então quanto vale o H máximo? Bem, então o H máximo vai ser o quê? Vai ser o V0 ao quadrado seno ao quadrado de θ sobre 2G. Pronto, encontrei aí a fórmula que define a altura máxima que esse corpo é capaz de atingir. Então temos aqui a fórmula da altura máxima. Então repara, o que nós já temos? Nós temos as componentes da velocidade, nós temos o tempo que ele demora para subir, nós sabemos que o tempo que ele demora para subir é o mesmo tempo que ele demora para descer, então o tempo que ele fica no ar é o tempo de subida mais o tempo de queda, ou seja, 2 vezes o tempo de subida, então seria 2 vezes o que nós encontramos como tempo de subida, que é V0 seno θ sobre G, e depois nós encontramos qual é a altura máxima que ele atingiu. Então já temos todas essas relações aqui. O que está faltando nós encontrarmos? O alcance. Então agora vamos para o eixo horizontal. Então agora determinamos o alcance. Repare que o alcance é uma distância. Então o alcance vai ser o quê? Vai ser a velocidade com que ele é lançado, a componente da velocidade horizontal, V0x, vezes o tempo total que ele fica voando. Então, ou seja, tem que analisar todo esse tempo que ele faz essa trajetória aqui, projetada no eixo x. Então eu vou ter o seguinte, que o alcance é igual. Quem é V0x? É V0
cosseno θ, vezes o tempo total. Quanto vale o tempo total? 2 V0 seno θ sobre G. Pronto. Agora eu só vou rearranjar, né? Vou fazer essa forma ficar diferente. Então vai ficar 2 seno θ cosseno θ V0 ao quadrado sobre G. Pronto. Então está aí, né, a fórmula do alcance, né, que nós encontramos para esse movimento. Bem, mas tem um detalhe. Na matemática, lá, principalmente na trigonometria, nós sabemos que 2 seno θ cosseno θ, vamos colocar aqui, ó, mas 2 seno θ cosseno θ é a mesma coisa que o seno de 2θ. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever o alcance. Então, o alcance vai ficar igual a V0 ao quadrado seno de 2θ sobre G. Então, está aí a fórmula do alcance. E se eu quiser, por exemplo, saber o alcance máximo, eu tenho o maior ângulo para o seno, o maior valor que eu posso atribuir ao seno é 1. E para que o seno esteja valendo 1, ele tem que ser de 90 graus. Mas para que ele seja 90 graus, o θ tem que valer 45. Então, vou colocar aqui, ó, para 45 graus, o que nós vamos ter? Alcance máximo é igual a V0 ao quadrado sobre G. Certo? Porque o seno de 2θ vai valer 1. Então, V0 ao quadrado sobre G. Está aqui a fórmula, então, para se determinar o alcance máximo com ângulo de 45 graus. Tá certo? É isso aí, pessoal. Então, mostramos para vocês aí, né, o lançamento oblíquo. Né? Fizemos aí duas etapas, uma para mostrar o lançamento oblíquo e a outra para mostrar esse punhado de fórmula para que você possa resolver os exercícios, então, de lançamento oblíquo, tanto no livro do Hardy, quanto no livro do Tipler, quanto no livro do Moisés. Todos esses livros, né, vão trazer exercícios para vocês, né, resolverem aí utilizando essas formas. Tá certo? É isso aí, pessoal. Bom estudo a todos e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!